Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eis que estamos numa quarta-feira, não é isso? Dia 23 de outubro de 2024. Satisfação estar de volta com você aqui ao vivo. Programa Opinião, sempre de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30. Na verdade, por conta do horário obrigatório, gratuito obrigatório, não é? Horário eleitoral, a gente está começando um pouco mais tarde, às 7h40. Mas enfim, tal como anunciado, está aqui a postos conosco aqui a Samantha Iris, vereadora eleita, a mais bem votada de Cuiabá. E não é pouca coisa, porque é a mais votada, a mais bem votada na história da Câmara Municipal de Cuiabá. É uma das 8 vereadoras. O Lorenberg sempre comemora isso aqui, não é? Porque ele fica todo, porque é um analista político, quando tem esse cenário assim, é uma novidade, né? Ele sempre comenta aqui que é por ser inusitado, né, Lorenberg? Por ser uma coisa nova e histórico, então a gente tem muita expectativa em torno disso. Daqui a pouco o Lorenberg vai falar sobre isso e muito mais, também fazer as perguntas que ele tem para a nossa convidada, que é a Samantha Iris. Samantha Iris, que também é candidata a primeira-dama. Porque o marido dela, o Abílio Brunini, está aí na disputa do segundo turno aqui em Cuiabá. Deputado federal Abílio Júnior. Eu chamo de Abílio Júnior, mas ele está lá, acho que na urna está Abílio Brunini, eu acho, coisa assim. No Santinho estava Abílio, que é o glorioso esposo aqui da Samantha Iris. Então fique atento aí, se você quiser fazer algum tipo de pergunta, 99932-2529, manda aí a sua pergunta à nossa entrevistada, está aí no rodapé para você. Pergunta em texto, sugestão, enfim, não é? A gente repassa aqui a nossa convidada e ela responde ao longo do programa de hoje. Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade, a você que acompanha a gente pelo www.gazetadigital.com.br, que acompanha a gente também pelo Facebook. Ali é só digitar no Face, você digita ali naquele campo de busca, TV Pantanal 22 HD, e estamos ao vivo para o mundo todo. Obrigado pelo carinho da sua companhia. E é claro, é óbvio, também pelo canal 22 aqui, Rede TV, TV Pantanal do Gazeta. Vereadora eleita Samantha, muito bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, por encontrar uma forma na sua agenda de vir aqui e por ter convencido, não é? O que foi mais difícil, na minha opinião, né, na minha forma de interpretar, por ter convencido Sebastian e Ana para que eles deixassem a mamãe vir aqui. Sebastian e Ana, Sebastian e a Ana, não é? Tem uma dupla, né? Sebastiana. Mas o Sebastian e a Ana são os filhinhos aí do casal Samantha e Abílio. E em função dessa agenda com as crianças lá, ela teve que adiar algumas vezes depois da eleição dela aqui. Mas obrigado por ter aceito, bom tê-la aqui. E me fala, conta para nós aqui como é que foi essa explosão de votos, como é que foi essa disputa, a vereança, né, a vereadora. E conta para a gente como foi os detalhes possíveis aí, o que você está sentindo por ser isso que eu falei aqui, a campeã, historicamente campeã de votos, enfim, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela oportunidade, em primeiro lugar, né? E obrigada pela paciência também, né? Porque depois do primeiro turno eu tive aí uns momentos que eu precisei estar em casa, porque meus filhos, acabou que um ficou doente num dia, o outro ficou no dia seguinte, aí a gente teve que remarcar, mas deu certo, ainda bem. É uma satisfação estar aqui. Bom, eu sabia que eu tinha uma chance de ser eleita, mas em momento nenhum imaginei que fosse com uma votação dessas. E eu fiquei muito feliz e muito grata também por tanta gente depositar confiança
nas nossas propostas, na nossa campanha, e também porque, além de mim, tem mais 7 mulheres na Câmara Municipal. Então, foi uma alegria a mulher dessa legislatura ter sido uma mulher mais votada nessa legislatura, como também ter mais 7 mulheres lá, ao todo 8 mulheres na Câmara de Cuiabá pela primeira vez. Então, para mim é uma alegria muito grande estar nesse cenário, estar nesse contexto. Eu fiquei muito feliz por isso. Feliz pela minha votação e feliz porque as mulheres também foram muito bem votadas. A gente viu uma votação que a gente não via há tempos em Cuiabá, acima de 5.000 votos, acima de 4.500 votos. Então, eu fiquei muito contente mesmo com isso. Surpreendeu, chegou a surpreender você? Porque uma coisa é a expectativa em torno da eleição, a outra coisa é ter uma abundância de votos aí que entra para a história, não é? Me surpreendeu também, porque eu sempre disse durante a minha campanha toda que a eleição de vereador, eu acredito que seja uma das mais difíceis, porque todo mundo que a gente ia conversar, o filho da minha vizinha é candidato, o marido da minha patroa é candidato, todo mundo é candidato. Então é difícil a gente encontrar pessoas que não têm quem votar. Mesmo que haja lá, sempre nas pesquisas, 50% de indecisos, ainda assim, muitas pessoas que a gente se deparava já tinham candidato. Então eu fiz uma campanha assim muito realista. Algumas pessoas falavam para mim, tá fácil, você tá eleita. Eu falei, não existe o tá fácil. Não existe o já ganhou. Eu falei muitas vezes, o já ganhou, o irmão do já perdeu. Eu preciso trabalhar dobrado justamente por ter esse fator, das pessoas acharem que tá fácil. É por conta disso que eu precisava trabalhar o dobro. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei na rua o máximo que eu pude e trabalhei o máximo que eu pude, porque eu acho que a eleição de vereador é uma das mais difíceis que tem mesmo. Eu também acho que é bem difícil mesmo. São quase 500 candidatos, né? 400 e poucos candidatos. Mais de 400 candidatos muito aí, candidato. Disputando uma vaga. Às vezes a gente estava na feira andando, trocava material com outro, você estava trombando em candidato na feira, então... Nuremberg, eu duvido que você saiba quantos votos teve a gloriosa Samantha Iris. 7.460. Aí, 460 também? Porque teve um aí que teve 460 também, né, no final. Mas foi de 5.000, foi eu. Não, pois é, no final era 400. Não foi 7.460? Foi, 7.460. Olha só que bacana. O Nuremberg sabe, eu achei que ele estivesse blefando, porque quem que teve aqui foi A Paula Calil. A Paula Calil, que é alguma coisa de 460 também no final. Ela teve 5.000 e pouco. Mas esteja à vontade. Vereadora eleita, parabéns antes de tudo, né? Parabéns pela vitória. Eu compartilho com a sua afirmação que seja uma das mais difíceis, eu diria mais ainda, é a mais difícil de todas, de todo o parlamento. É mais difícil do que o Senado, é muito mais difícil do que a Câmara de Deputados e mais difícil do que a Assembleia Legislativa. É muito mais difícil. Vereadora eleita, nós recebemos aqui, a partir do domingo da eleição, nós recebemos 6 vereadores eleitos, dos quais 4 mulheres. E todas elas chegaram a afirmar aqui para nós que o primeiro contato com as colegas vereadoras eleitas seria uma reunião de todas elas. E chegou, inclusive, elas chegaram a afirmar de que, de fato, ocorreu uma reunião a respeito, que é a primeira de outras que virão. Aí vem a minha pergunta, a senhora participou dessa reunião que já foi feita? A senhora acha que é necessário fazer essas reuniões ou não e por quê? E uma segunda pergunta, já ao lado dessa aí, as mulheres que estiveram aqui conosco também disseram que mesmo depois da posse, encontrarão com frequência para pensar, para conversar, para dialogar sobre pautas comuns. E eu estou me referindo exatamente às pautas das mulheres. Uma coisa, eu estou provocando a senhora a reflexão, uma coisa é um homem trazer uma pauta para o parlamento, uma pauta especificamente da mulher. Outra coisa é muito diferente, uma parlamentar trazer essa mesma pauta para o seio do plenário do parlamento. A senhora acha que é fundamental, que é necessário, que é importante, sim, estarem as 8 vereadoras em prol de pautas comuns ou não? Eu acredito que sim.
Eu acho que essa oportunidade que a gente tem de ter 8 mulheres vai nos ajudar a trabalhar pautas que são justamente pautas mais sensíveis para as mulheres. Eu acredito que existe algumas formas diferentes de tratar determinados assuntos quando se trata de mulher e de homem, por uma diferença natural. Eu acredito assim, uma diferença de visão natural. A mulher, ela é mãe, então ela, enquanto mãe, muitas vezes ela tem uma visão diferente de algumas situações. E a gente teve, eu não chamaria de uma reunião, eu interpretei como um encontro, um café da tarde para se conhecer. A gente teve uma breve conversa, tinha 7 mulheres na reunião, não foram todas. A gente teve uma breve conversa para se apresentar mesmo, porque muitas a gente só conhecia assim de vista ou de se encontrar na rua durante a campanha. Enfim, a gente teve um momento onde a gente se reuniu ali para se apresentar praticamente, mas não chegamos a conversar, a tratar exatamente sobre pautas na Câmara Municipal. Era mais um momento de falar quem somos, de onde viemos, o que defendemos. Então foi uma conversa muito descontraída, num tom de justamente se conhecer. E eu acho que é importante esse tipo de encontro e de reuniões, porque teremos sim, eu acredito que teremos muitas pautas em comum. Eu acho que o legislativo, ele é um espaço proporcional. Cada uma de nós, a grande maioria, foi eleita com determinadas características específicas, defesas específicas, posicionamentos específicos e únicos, alguns em comum e outros não. E eu acredito que dentro de todos desse universo de posicionamentos e de mulheres que são diferentes entre si, mas que todas têm a mesma capacidade de pensar na pauta da mulher com um carinho específico da mulher, dentro disso eu acredito que vai ser muito importante a gente manter essa conversa sempre para levar adiante as questões que são mais sensíveis às mulheres. É uma oportunidade muito grande que a gente tem na Câmara e eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que a gente vai ter uma representatividade boa e uma oportunidade de fazer de fato com que políticas para as mulheres saiam do papel e aconteçam, e no que for, da minha parte, pretendo trabalhar por isso. Eu costumo dizer muito que, para mim, a maior política para a mulher é saúde, acima de todas as coisas, porque saúde é a principal política para todos. Mas para a mulher tem um diferencial, porque é a mulher que leva a criança no médico, é a mulher que marca a consulta da mãe, que busca o remédio para a tia, que marca a consulta do marido. Então, quando a saúde vai bem, a mulher fica um pouco mais tranquila. Então, assim, quando eu me vejo pensando em política para a mulher, eu penso em saúde. Eu acredito que essa quantidade de mulheres na Câmara vai ajudar a ter um olhar mais humano mesmo para a saúde de Cuiabá. Eu tenho essa esperança. Especificamente, Samanta, vereadora eleita Samanta, começando o ano legislativo lá em 1º de fevereiro, na Câmara Municipal, o que você pretende já, o que você colocou aos seus eleitores, aos que votaram em você, que você pretende trabalhar já logo de começo, de bate-pronto, que tipo de política, você falou da saúde, mas assim, vamos esmiuçar um pouco mais isso aí. O que você pretende estar trabalhando para que vire ou uma propositura direta ou indireta? Direta seria o projeto de lei, indireta seria uma sugestão, dependendo de quem for o prefeito. Se for um prefeito sintonizado com o parlamento e observar e sentir e perceber que o projeto é bom, ele absorve, não é? E coloca, enfim. O que você pretende colocar como propositura logo no começo? Eu entendo que Cuiabá hoje é uma cidade que está muito abandonada em muitas áreas, mas eu acho que quando a gente se posiciona num lugar político, eu pelo menos penso que a primeira coisa que a gente deva fazer é um diagnóstico muito sério, preciso e rápido sobre o que socorrer primeiro em Cuiabá. Porque é muita coisa para fazer, é muita coisa para resolver. E às vezes a gente pensa que a função do vereador de apresentar projeto, de fazer uma indicação, um requerimento, talvez seja o mais importante. Mas eu acredito que num primeiro momento o mais importante seria uma fiscalização, uma abordagem através de requerimentos, de visitas, um diagnóstico realmente da saúde de Cuiabá. Esse é o meu primeiro desejo no momento que eu puder emitir um papel e poder entrar numa unidade de saúde, em algum lugar, e ir lá e perguntar para o servidor
que está precisando para a gente atender melhor as pessoas. Está faltando remédio? Que remédio? Como funciona? De onde vem? Entender o contexto todo para saber onde socorrer. Por que não tem pediatra? Por que quem atende na pediatria não é pediatra? São questões que a gente já imagina e sabe, mas que eu acho que com o mandato, com a possibilidade de solicitar essas informações de via formal, a gente consegue encontrar soluções para poder propor alguma coisa para ajudar nisso. Eu acho que, assim, ao meu ver, esse é o mais importante que a gente precisa fazer hoje. São tomar medidas para resolver a saúde de Cuiabá. A falta de remédio, a falta de médico, a falta de pediatras, demoras nos postos de saúde, a falta de material para que os profissionais de saúde atendam o público, a falta de insumos, dos dentistas que reclamam muito, sempre reclamaram. A gente precisa... eu não tenho a palavra, mas a gente precisa buscar entender quais são os reais problemas para poder propor uma resolução que de fato resolva, para não chegar lá com proposta fantasiosa de que estou propondo isso aqui, estou propondo isso aqui, propondo isso aqui, mas e aí, vai funcionar? Vai ter como fazer? Então eu gostaria muito de fazer uma coisa realista mesmo e de resultado na questão da saúde. Buscar um raio-x, né? Até um trocadilho aí, raio-x, que é um problema, inclusive, que... Mas um raio-x de verdade, sabe? Sentar lá do lado da cadeira do servidor, na UPA, passar um dia lá e entender por que não está funcionando. Como eu posso te ajudar? Eu acho que esse é o caminho. E eu acho que é possível fazer isso. Só que demanda tempo, vai ser um trabalho longo, árduo, mas ele tem que ser feito. E já que a gente está lá, a gente tem que aproveitar esse espaço e fazer, né? Ok, olha só. A gente vai continuar o bate-papo aqui com a Samantha Ides, vereadora eleita por Cuiabá pelo PL, Partido Liberal, após o intervalo comercial. A gente volta já com mais bate-papo aqui, falando muito mais sobre esse pleito eleitoral 2024. Um instante só. Bem, cá estamos de volta, programa Opinião. Vamos correndo aqui para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Dá um clique aí, ó, tem muitas informações lá. Por exemplo, olha só, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, deu aval para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, CINFRA-MT, publique, Lorenberg, 6 editais de concessão de rodovias que integram o programa de concessões rodoviárias 2023-2026 do governo do estado. A decisão veio após o embate entre o presidente da Corte de Contas e o governador Mauro Mendes. Na manhã desta quarta-feira, dia 23, o conselheiro, o presidente e a equipe técnica do TCE-MT receberam das mãos do secretário da CINFRA, Marcelo de Oliveira, o edital completo atendendo todos os apontamentos feitos no âmbito do acompanhamento simultâneo especial instaurado lá no TCE. Abre aspas, o Tribunal de Contas agradece a compreensão do governo e da CINFRA de nos apresentar toda a documentação que a lei determina que temos que exigir. E exigimos, analisamos toda a documentação junto às equipes do Núcleo de Concessões e também parcerias públicas-privadas, público-privadas e também da Secretaria de Obras do TCE e, a partir desse momento, o Estado tem a anuência para publicar o edital para fazer a concessão dos 6 lotes, que estão previstos aí, não é? Esse é o diálogo, esse foi o apontamento aqui do Sérgio Ricardo, que declarou durante essa manhã. Ele também, segundo ele, né, a atuação do tribunal garante transparência e segurança jurídica a todo esse processo aí. Lorenberg, essa questão aqui, ela põe fim a um chiado que estava tendo entre o governador, tribunal e o governo, não é? Por conta, o tribunal queria mais transparência
na forma que estava se fazendo esse trabalho. O governo queria, porque queria, num primeiro momento, e continua querendo, e está certo de querer, é decisão política. Só que tem que ter a coisa às claras, não é? Pelo que eu entendi aqui, Marcelo Padeiro, Marcelo de Oliveira, não é, entendeu, a Cinfra entendeu o recado, percebeu que realmente poderia contribuir mais no quesito transparência e levou toda a documentação, tá, os pingos nos is aí. Eu acho que agora Mato Grosso tende a ganhar aí um baita de um programa de pavimentação de rodovias, ou não? Paulo, em grande parte você tem razão, mas vamos lembrar 2 pontos interessantes aí, que muita gente fala de queda de braço entre o Tribunal de Contas do Estado e o governo do Estado de Mato Grosso. O primeiro ponto, é bom lembrar sempre que o presidente do Tribunal de Contas do Estado havia cobrado do governo do Estado, não como o governo queria, 2 lotes, lembra? São 6 lotes. Trechos de rodovias que serão levadas para a iniciativa privada, mas o governo queria de 2 blocos, de um e depois um outro bloco. O presidente do Tribunal de Contas disse não, desta forma dificulta maior, tem uma dificuldade maior na transparência desse processo. Ao passo que se juntarem todos os trechos no mesmo bloco, ficaria muito mais fácil, inclusive para o acompanhamento do conjunto da população. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí parece-me que a queda de braço, de fato, ficou mais acirrada quando o governo do Estado ganhou uma questão jurídica. Agora tem 3 ou 4 dias. Por quê? O presidente do Tribunal de Contas do Estado assumiu a relatoria de um processo que envolvia exatamente o governo do Estado. Só que o regimento interno da Casa dizia que esse processo teria que ser distribuído para um outro relator. Teve um membro do Tribunal de Contas do Estado que rejeitou, que recusou-se a ter a incumbência da relatoria desse processo. Me fugiu o nome dele aqui, mas houve esse caso. Aí o presidente assumiu para si. E aí o governo do Estado recorreu ao judiciário e ganhou o judiciário. E aí tem um pouco de discordância com o final que você falou. Acabou a fissura. Eu tenho a impressão que ainda não acabou essa fissura. Mas eu acho que se não houvesse o fim da fissura, não teria havido esse consenso hoje lá. Porque o governo está pretendendo, está visando a urgência e sabe que esse mimimi, vamos chamar de mimimi, permita-me colocar aspas mimimi, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, quanto mais se briga, mais se perde tempo. E foi anunciado, o Marcelo de Oliveira anunciou, dia 8 de novembro, a publicação do edital. Fim de papo. Que beijou, que não... Então, fica encerrada a conversa, não é? E os empecilhos, o quiprocó e bola para frente aí. Eu acho que foi um golaço de ambos aí que tiveram o seguinte pensamento: vamos, como diria Cecília Meirelles, deixemos de coisa, cuidemos da vida. Vamos cuidar da vida ainda. Né? Então eu acho que por conta disso, alguém teve que dar um passinho para trás para depois dar 2 pulinhos para frente. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido aí, né? Aí os pormenores aí se resolvem nos bastidores ou até na justiça mesmo, mas deixa o negócio rodar, né? Penso eu. Parabéns, então, a ambos aí. Parabéns ao Marcelo Padeiro. Está todo lá hoje, todo fofo, né? Porque ele está muito entusiasmado com esse projeto aqui, que vai, nossa, para o estado de Mato Grosso vai ser o pulo do gato, né? No que diz respeito aí à pavimentação, e, enfim. Vão ser colocadas praças de pedágio aí. Então, com isso, o estado vai ter um fôlego financeiro para investir aquilo que ele gastaria, não é, na manutenção, ele vai poder ter um fôlego financeiro para investir em mais rodovias. A Samantha Iris está conosco aqui. Lorenberg, eu gostaria que você abrisse o bloco, preferencialmente com perguntas mais curtas, para que ela também possa responder e a gente possa otimizar este bloco. Nós agarramos na conversa e falar de rodovia aqui, aí a Samantha ficou aqui só... Eu vou aproveitar, vereadora eleita, 2 frases que a senhora mencionou no primeiro bloco.
Primeiro, se eu não entendi direito, a senhora, por favor, me corrija sempre. Falou que esse universo de votos conquistado não estava no seu radar, não estava, foi surpresa, inclusive, para a senhora mesmo, esse número de votos. E aí vem a minha pergunta. Qual foi, na visão da senhora, na leitura que a senhora tem, qual foi, de fato, o que, na campanha, que mais atraiu a atenção do eleitor, que mais levou o eleitor a teclar o número da senhora na urna eletrônica? O que mais atraiu, o que mais possibilitou essa votação? Seu número era 22 e... 22.300. 300, 22 e Aham, 300. 22.300. Pois não. Eu acho que é uma soma de fatores. A gente fez uma campanha, eu entrei na campanha assim com um posicionamento muito marcado, com a intenção mesmo de levar um trabalho parecido com o que o Abílio levou na Câmara, fez na Câmara, e levando o nome dele, fiz questão de colocar a Samanta do Abílio. Eu tenho certeza que isso contribuiu muito. Eu não sei como é que é o nome técnico disso, né? Mas a própria questão do nome mesmo dele, da presença dele, do fato de ser eu. Hoje a gente sabe que essa questão de transferência de votos não é uma coisa muito fácil. A gente tem aí vários casos de pessoas que entram com essa querendo trazer essa vantagem de ser a pessoa do fulano, a pessoa da fulana, e às vezes não obtém o sucesso que eu obtive. Então acho que foi uma soma de fatores. Os apoios que recebemos, de algumas lideranças, de pessoas que aderiram à campanha, de pessoas que vieram até nós falando, olha, eu acho que realmente a gente está precisando mesmo de um perfil assim na Câmara novamente. Eu apoio o seu projeto, gostei do que você tem a oferecer. E eu acho que também um pouco da questão de eu estar mostrando mesmo quem sou eu. Porque às vezes a pessoa falava assim, Samanta do Abílio. Teve até um que falou, né, mas o que essa Samanta faz? Quem que é ela? Qual que é a função dela? Né? Tem um jornalista marqueteiro que falou. E fez uma fala muito infeliz sobre mim, como se eu fosse a única função minha ser mulher do Abílio. Eu lembro disso, então, eu tenho processo. Eu tenho processo disso aí. E aí eu acho que na hora que eu comecei a aparecer e comecei a mostrar que a mulher do Abílio fala, que ela tem opinião, que ela tem posicionamento, que na hora que ela tem que defender alguma coisa ela defende, também ajudou. Porque eu acho que se fosse só uma coisa ou só outra, a gente não chegaria nesse resultado. Então eu acho que foi uma soma de fatores e que realmente eu não achei que fosse acabar com esse resultado. Mas foi. E aí, olhando para trás, eu percebo que talvez tenha sido mesmo essa soma de fatores. Até hoje eu faço reuniões em alguns lugares para conversar com as pessoas e falar sobre o Abílio e pedir o voto para o prefeito. E aí as pessoas, não, às vezes a Samanta falar. E aí eu fico, mas eu vou falar mesmo e tal. E aí eu começo a falar. E aí eu vejo as pessoas prestando atenção, assim, seriamente. E aí as pessoas ficam tipo, nossa, ela fala, ela... Então, ela fala, aí as pessoas veem, nossa, você falou tão bem. E aí eu vejo que realmente eu acho que isso também surpreendeu algumas pessoas, porque eu sempre fui muito dos bastidores. Então eu nunca fiz questão de aparecer. Eu achava que a minha campanha estava difícil justamente por isso, porque eu chegava em alguns lugares, sou a Samanta, tal, e a pessoa olhava assim, mulher do Abílio, mas você é mulher do Abílio? Ela falava, sou. Aí a pessoa, é mesmo, porque eu não fazia questão de aparecer. Então eu começava a falar com a pessoa, desenvolvia uma conversa ali, um raciocínio, uma coisa, e depois falava, porque eu sou mulher do Abílio. Ué, você é mulher do Abílio? Então acho que existiu uma soma de fatores e eu acredito que as duas maiores são essas. Samanta Iris, eu vou fazer uma pergunta que, no meu modo de entender, é uma pergunta difícil de responder e eu vou ter que fazer essa pergunta. Eita. Olha só, preste bem atenção. Não tem muito tempo para essa resposta nesse bloco ainda, mas eu gostaria que você respondesse ainda nesse bloco. Tem 2 minutos aqui. Vamos considerar, hipoteticamente, a eleição do Abílio. Samanta Iris, vereadora, mais bem votada, chega com moral, mas vai ser uma das 27, dos 27, igual todo mundo ali. Exatamente. Com performance, postura, qual seria a sua postura tendo o Abílio prefeito? E aí que vem a outra parte da pergunta. E se não der Abílio, e se for o Lúdio, qual será a postura, ou qual seria a postura da Samanta tendo
um prefeito de um partido que foi oposição na campanha toda? Eu me preparei para um cenário de, hipoteticamente, ter Abílio prefeito. Tenho me preparado para isso e temos lutado por isso. Mas eu acredito que o meu posicionamento continua o mesmo, não muda. Eu acredito que o posicionamento em relação ao Abílio prefeito vai ser no sentido de fiscalizar, colaborando com as coisas que têm que ser resolvidas, e eu acredito que ele é muito inteligente justamente fazendo, trabalhando nesse sentido, que no momento que forem apontadas as coisas que precisam ser resolvidas, eu tenho certeza que ele vai se propor a resolver. Então, por isso que eu tenho plena confiança de falar que eu posso fiscalizá-lo, que eu sei que... Você vai fiscalizar o Abílio, se ele for eleito? Fiscalizar... Porque o Abílio... Ninguém esqueceu, não. O Abílio, quando era vereador, ele filmava, ele ia nas UPAs aí, ó, se tinha alguma denúncia de falta de médico, de qualquer coisa assim, ele ia lá, filmava tudo assim e tal, e causava um alvoroço todo e levava isso, trazia à luz, não é? Exatamente. Você também vai filmar, se for o Abílio prefeito, ou que seja, se for o Lúdio também, você vai também a esse modo, porque a tecnologia está ali para auxiliar nesse sentido, inclusive, né? Eu vejo que, assim, é uma ferramenta de apoio. A grande diferença é quem estará na cadeira de prefeito. Se for uma pessoa que tem boa vontade de resolver e sabe que realmente precisa ser resolvido e tem vontade de resolver, ele vai ter problema nenhum, porque ele vai chegar e vai falar, não, vamos lá resolver. Agora, se for o candidato que já está com esse grupo que está hoje, que já está querendo trazer os secretários que estão lá hoje, que o secretário de saúde, por exemplo, já declarou apoio para ele, o secretário da saúde, que é um dos maiores problemas de Cuiabá. O atual que você está falando. O atual secretário de saúde. Já declarou apoio reiteradas vezes que ele está e que não é para ter dúvida que ele está mesmo com o candidato dele lá, o candidato do PT. Então, assim, eu acredito que os problemas que a gente vai continuar tendo são os mesmos. Então, automaticamente, o meu posicionamento vai ser mostrar mesmo e buscar que seja resolvido. Agora, se estão lá, esse pessoal que está hoje, no grupo político que está hoje, em 8 anos a gente continua com os mesmos problemas, eu acho que não existe muito uma vontade de resolver, porque senão já teria feito, né? Desde a época que o Abílio mostrava, mas não fez. Então, acho que o meu posicionamento vai ser justamente esse, cobrar para que seja resolvido. A diferença é que com o prefeito que eu acredito e apoio, eu sei que tem intenção de resolver. Pois é, o Abílio era desses, do celularzinho na mão assim, madrugada, andando em roupa aí, de não sei o quê, filmando e tudo. E é isso. Independente de quem seja o prefeito, eu gostaria muito que o próximo prefeito tivesse essa percepção de que o papel do vereador é fundamental. Se ele vai lá na UPA fiscalizar, deixa ele fiscalizar. Não coloca lá servidor para endurecer, não permitir que entre, criar caso, não é? É livre, desde que seja de forma ordeira, é livre, ali é um espaço público, tem que trazer realmente, tem que fiscalizar. Se usa celular, desde que não seja uma coisa de forma que cause algum tipo de constrangimento, mas se for em um ambiente público, mostrando o que está acontecendo, não há problema. É a tecnologia a serviço da fiscalização. Então, quem for o prefeito, gostaria muito que desse essa liberdade aí para a imprensa e para os vereadores também fazerem o seu papel de fiscalizadores lá nas unidades de saúde ou escolas também, não é? Teve vereador aí que teve problema de fiscalizar escola, merenda, essas coisas. O intervalo comercial, a gente volta já já, o Lorenberg abre o próximo bloco com as perguntas aqui a Samantha Iris. Um instante só. E a gente volta aqui com o programa Opinião, agora são 8h20, temos 10 minutos de programa aqui com a Samantha Iris. Lorenberg, por favor. Vereadora eleita, eu tenho aqui um trecho que eu encontrei no artigo científico da Aline Rocha Rodrigues, que faz o mestrado na Universidade Federal do Paraná. E fala exatamente sobre o comportamento eleitoral feminino. Entre aspas aqui. Num ambiente prioritariamente masculino, homens ocupam a maioria dos cargos legislativos do país. A criação de políticas públicas que tenham seus olhos voltados à realidade das mulheres pode ser um dos fatores que contribuem para a participação feminina no campo
eleitoral, fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse trecho. Eu me senti agora lá na Faculdade de Direito, quando eu cheguei em Cuiabá, e o senhor foi meu professor. Que é o trecho, comente. Comente. Ele vai dar nota no final. Olha, eu acho que existem muitas dificuldades para a participação feminina no processo eleitoral. Não sei se eu entendi a pergunta, mas eu acho que fala sobre justamente a questão das políticas públicas e o que isso condiz na questão da própria participação da mulher mesmo nas campanhas políticas. E as dificuldades das mulheres, eu acho que não está nem diretamente só ligada à política pública. Eu acredito que vai muito além disso. Eu enxerguei dificuldades, eu tive muitas facilidades e enxerguei muitas dificuldades também. Primeira questão da mulher é que a mulher é quem cuida da família e da casa. Então, se afastar desse lugar para participar de um processo político é muito difícil e inalcançável para a maioria das mulheres. Para poder sair e fazer campanha, a gente precisa de uma rede de apoio, de pessoas para ajudar a cuidar dos filhos, da casa, da família, de responsabilidades que, na grande maioria das vezes, são das mulheres. Eu, graças a Deus, tive um apoio emocional muito grande do Abílio em estar comigo e falando, vamos fazer o que você precisar para você ter essa ajuda em casa, para poder sair na rua fazer campanha. E tive também esse apoio de ter essa ajuda com os meus filhos, essa rede de apoio para poder proporcionar com que eu saísse na rua e fosse pedir voto. E aí tem todas aquelas questões. A mulher ela tem que ir no mercado, ela tem que abastecer a geladeira, ela tem que saber se está todo mundo em casa almoçando, tem que saber se o filho tem alguém que vai buscar na escola no horário certo. Então, a gente se preocupa, na maioria das vezes, com isso. Então, isso dificulta um pouco a gente poder ter a cabeça tranquila para fazer a campanha. Mas isso não é a única coisa. Existe ainda, entre as mulheres, uma competitividade e críticas muito banais e vazias de mulheres para mulheres. Eu enfrento muitas críticas. E a maioria delas vinda de mulheres, com posicionamento político diferente do meu. Eu sou xingada diariamente por conta das minhas opiniões e do meu posicionamento de direita nas redes sociais. Então, eu recebo críticas por causa do meu cabelo, por causa da minha roupa, por conta de, a mulher do Abílio se anulou e colocou o nome do Abílio, que foi uma escolha minha e que não é respeitada por outras mulheres. E acho que se eu não tivesse tido o posicionamento de ignorar tudo isso e seguir em frente ao meu projeto, eu não teria passado pelo processo político com a saúde mental que eu passei. Porque nesse decorrer do caminho, a maioria das mulheres, quando começa a ouvir de outras mulheres que poderiam apoiá-la, incentivá-la, e começa a ouvir, mas assim, quem vai cuidar dos seus filhos? Mas num tom pejorativo, em vez de num tom de preocupação, são coisas que a gente ouve que às vezes outras mulheres falam no intuito de tentar ferir, de tentar machucar, de tentar desmotivar. E eu, assim, por uma maturidade emocional que às vezes eu nem sei de onde vem, ignorei muitas dessas coisas e falei, eu tenho um objetivo e um posicionamento. Eu estou aqui para fazer campanha, então eu vou fazer a minha campanha. Aí teve um que falou uma vez, a sua saia parece a cortina da casa da minha avó. Eu falei, que bom. Toda vez que você for na casa da sua avó, você vai lembrar de mim. E vida que segue. Eu realmente não me incomodo com essas coisas. E eu acredito que a mulher ter a capacidade e a possibilidade de ter a saúde emocional em dia também, o psicológico em dia para participar do processo eleitoral, também é um fator que colabora. E a gente sabe que a saúde mental também é um problema em todo o país, para as mulheres também. Não, eu acho que é um conjunto, né? Quantos? É um preconceito, é uma forma de violência psicológica, né? Essa coisa toda que você citou aí, inclusive. Eu tenho que encerrar o programa caminhar para o final aqui, Samantha, e a propósito disso que você colocou aí, lá, daqui a pouco, quando começarem os trabalhos lá na Câmara, o seu nome constará lá do painel como Samantha Iris ou Samantha do Abílio? Estamos decidindo. Porque isso faz, já que você colocou isso, né, e também foi conhecida como Samantha do Abílio, como que você, não foi decidido, mas se você tiver que decidir, vai ter que, ou vai colocar Samantha só ou Samantha Iris? Olha, na segunda-feira depois do processo eleitoral, quando eu ganhei a eleição, o Abílio perguntou para mim,
como você se sente tendo sido a mulher mais votada da história de Cuiabá? Aí eu olhei para ele e falei, essa vitória é nossa, você sabe disso. Ela é minha e é sua também. Aí ele falou para mim assim, ele olhou para mim e falou, olha, você chegou até aqui como Samanta do Abílio, mas eu quero que você entre lá como a Samanta Íris e mostre quem é a Samanta Íris. Então, já o partir dele disso é uma coisa que já me deu um caminho. E ele falou assim, às vezes você chega de uma forma, mas você tem a chance de mostrar quem é você. E ele, em todas as entrevistas, ficava falando, né? Ah, Samanta Íris, melhor que eu, não sei o quê, não sei o quê. Eu não acho que eu seja melhor que ele, eu ainda acho que ele é melhor que eu. Mas a gente vive aí nessa briga de casal apaixonado, de ver quem que é melhor que o outro, para poder ficar se elogiando, né? Vou dar uma sugestão, então, para você. Você coloca lá, pede para o pessoal lá da Câmara, colocar lá, Samanta do Sebastian. Ou então, Samanta da Ana. Ou Sebastian e Ana, a mãe dos dois. Coloca esse nome comprido lá, vai dar tudo certo, aí já está resolvido aí. Lorenberg, a última pergunta aqui para a nossa querida convidada. Por falar em mulheres, 8 mulheres na Câmara de Vereadores, eu ouvi em legislatura passada, inclusive nessa que está terminando, vereadora eleita, muitos comentários sobre a violência política na Câmara cuiabana. A senhora acredita que com 8 vereadoras, a questão da violência política contra uma ou outra mulher poderá não ter esse risco ou não? Um minuto para a sua resposta. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque eu acredito que o fato de termos 8 mulheres eleitas também é uma resposta da população, que quer ver a mulher nesse lugar. Então eu acho que para os outros vereadores tratarem alguma mulher lá com desrespeito, eles vão estar afrontando a população cuiabana. Porque se a gente somar o voto de todas as mulheres, é uma parcela muito grande que quis mulher lá. Então eles vão, acho que, pensar bem antes de partir para esse tipo de comportamento. É a minha opinião, eu acho. A minha última pergunta é... Daqui a pouco começam os trabalhos lá. Já está tendo algum tipo de articulação sobre mesa diretora? O PL teve quantos, Lorenberg? 4, né? Eleitos? 4. E o PSB também 4, né? Então ali tem PSB, tem o PL. Vocês vão, já está articulando, vão buscar o comando da mesa diretora? Como é que vai ser isso? Eu, particularmente, não estou participando de conversa nenhuma, porque eu ainda estou na campanha. Então, assim, eu não estou tendo nem tempo de... Mas está eleita já, né? Então, eu estou... Independente do resultado, mas já eu acredito que não tem ainda conversa nesse sentido, porque tem, pelo menos não chegou. Max Russo, presidente do PSB, já falou, nós vamos lutar pela presidência ou para estarmos na diretoria, na mesa diretora da Câmara. Então, comigo ninguém tratou ainda se eu quero alguma coisa, se eu quero ser alguma participação de algum lugar da mesa, se eu quero... O que tem me perguntado, geralmente nas entrevistas, é se eu tenho intenção de ser presidente. No momento eu falei que não tenho. Então, comigo ainda não está tendo esse tratamento, não. Eu, pelo menos, não estou participando de nada. Samanta Íris, vereadora eleita por Cuiabá, a mais bem votada da história do Parlamento Cuiabano. Muito obrigado por ter vindo ao programa, que seja a primeira de uma série de outras tantas, tendo demandas lá para que você possa prestar contas, inclusive, ao seu eleitor, ao público em geral, aqueles que não votarem em você também. Aqui estamos a postos para bem informar. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e agradeço também a audiência que está nos acompanhando, por estar nos acompanhando, né? Tem muita gente assistindo a gente, inclusive no Facebook, nas páginas da Samanta, nas redes sociais, aqui pela TV. A gente não conseguiu, por causa do tempo, né, falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pela audiência de vocês e juiz na hora de votar, hein? Domingo é dia de votar. Você também que está aí assistindo, domingo é dia de votar, fique bem esperto para votar, porque são 4 anos aí, tem que entender direitinho o que está em jogo aí. Domingo é o dia de votar no meu prefeito. No meu prefeito. No seu prefeito. No meu prefeito. Literalmente, né? E também do Sebastião. E da Ana também, né? Obrigado também a Graziele. É Graziele? Não? É Graziele. É Graziele? Graziele e a Dani. Graziele e a? Dani. E a Dani. As assessoras que vieram aqui. Obrigado. Lorenberg, até amanhã? Até amanhã. Às 7h30 da noite, a gente estará aqui ao vivo com o programa Opinião amanhã aqui na sua TV Pantanal. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.